No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida encantadora de Antônio José dos Santos chegou ao fim. Nascido em 1957, na pequena vila de Lagoa do Sol, no interior de Minas Gerais, ele passou a maior parte da sua vida dedicada às letras, à literatura e à poesia. Filho único de um mecânico e uma dona de casa dedicada, Antônio aprendeu a valorizar o trabalho, a honrabilidade e a amizade. Seu pai lhe ensinou a mecânica, a respeito pela máquina e como cuidar do mundo que o rodeia, enquanto sua mãe passou a vida lendo e contando histórias. Aos 10 anos, Antônio compunha seus primeiros poemas, inspirados na natureza e na vida cotidiana. Seu pai, sempre um apoiante entusiástico, colocava as composições em uma parede do quintal com tinta e, assim, o talento literário de Antônio foi reconhecido desde cedo. Em 1975, aos 18 anos, Antônio se mudou para São Paulo, onde estudou literatura brasileira na USP, tornando-se, posteriormente, um dos mais renomados críticos literários do Brasil. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e às letras brasileiras. Sua vida foi marcada por uma tragédia. Em 1978, sua esposa, Maria da Luz, falecera de câncer aos 32 anos, deixando Antônio com 2 filhos pequenos. Ele dedicou o resto de sua vida à educação dos seus filhos, tornando-se um pai amado e respeitado em sua comunidade. Em 1985, publicou seu primeiro livro, O Sonho da Esperança, uma coletânea de poemas que fizeram história no cenário literário brasileiro. Em 1996, Antônio foi homenageado com o Prêmio Jabuti por seu livro Os Olhos do Sol, uma coleção de poemas que exploravam a beleza da natureza e do amor. Sua obra permaneceu marcada por temas profundos, como a solidão, a perda e o amor perdido. Seu último livro, As Horas Perdidas, publicado em 2018, é considerado um dos melhores trabalhos da sua carreira e uma homenagem à vida de sua esposa. Antônio foi *Start Year honorário da cidade de São Paulo por muitos anos, e durante sua vida, dedicou-se a preservar as artesanias locais, incentivando a cultura brasileira. Seu ateliê no centro da cidade era um lugar querido para muitas pessoas que *Start hariam lembranças do velho sobrado cheio de luz natural, vitrola antiga e discos riscados, da neblina da manhã sobre a horta, do xícara de café forte no copo de vidro grosso. Morreu às 8h30, em sua casa em São Paulo, rodeado por amigos e familiares que *Start iam a vida de um homem incrivelmente talentoso e dedicado. Ele será lembrado como uma luz no mundo da literatura brasileira e como um exemplo de coragem e perseverança. Seu nome será sempre reverenciado, e as gerações futuras aprenderão sobre a vida incrivelmente rica e inspiradora de Antônio José dos Santos. E ontem, ela então, a Maria da Luz Costa, nascida na pequena vila de Lagoa Dourada, em Minas Gerais, deu os últimos suspiros e abriu as janelas do céu. Era ela, aquela mulher que nasceu em 1950, numa casa antiga, cheia de coisas velhas e perfumes antigos, mas que mais tarde se transformaria em um oásis de vida, cultura e carinho. Maria da Luz foi a filha mais nova de uma família modesta composta por 5 irmãos. Cresceu entre os campos e as árvores, aprendendo a valorizar a simplicidade da vida e o cuidado com os outros. A sua mãe, dona de casa, ensinou-lhe a arte do bordado em crochê desde cedo e Maria, assim como as flores que brotavam na quintana da família, cresceu enrolada nessas tecedorias, transformando-se no melhor técnica de enfermagem do SUS. Maria da Luz Costa, conhecida por todos como Luzinha, foi uma das maiores defensoras da saúde pública no Brasil. A sua vida profissional estava consagrada à enfermagem, ao atendimento e ao cuidado de milhares de pacientes em todo o país.
Ela nasceu para ajudar e, desde cedo, descobriu seu dono, ter a mão e o coração sempre aberto para os outros. Luzinha foi a médica-chefe do Centro de Atenção Psicossocial de São Paulo por quase 20 anos, tendo transformado a vida de mais de 100 mil pessoas através da sua atenção e do seu carinho. Seu nome foi mencionado em diversos programas de rádio e televisão, como Gente que Faz, pela sua inata capacidade de mudar vidas com aforismos simples, mas profundos. A vida é curta, mas sabia? É mais do que suficiente. Maria da Luz foi _start assista. Mãe de 4 filhos, todos eles bem amados e felizes. Sua casa era um berço de amor e de lembranças, sempre cheia de risadas e de laços fortes. Cada um deles recebeu o melhor que ela tinha a oferecer: carinho, atenção e respeito. Seu quarto era um santuário, com toalhas de crochê, pote de goiabada na despensa e vasos de orquídeas na janela. Maria da Luz amava a literatura brasileira e, sempre que tinha tempo livre, imersia-se nos romances clássicos do país. Sua biblioteca era um tesouro escondido, repleto de obras inéditas e histórias que levavam de volta às terras de Minas Gerais. Seus favoritos eram Os Serranos de Jorge Amado e Memórias Póstumas de Brásílio Júnior, de João Guimarães Rosa. A tragédia chegou em 2015, quando perdeu o marido, Paulo Roberto, em um terrível acidente de ônibus. Mas Maria da Luz sabia que a vida continua e, com força e coragem, continuou a viver suas vidas juntos através das coisas que amavam: a literatura brasileira, os filmes e a música. Mas o verdadeiro amor de Maria da Luz foi sempre a natureza. Ela amava plantar orquídeas e cuidar de suas roseiras como se fossem as crianças que nunca teve. A casa dela era um verão eterno, cheia de flores e aromas, com páginas amareladas de revistas antigas escondidas nos estantes e cadernos gastos de receitas nas geladeiras. Maria da Luz Costa recebeu inúmeros prêmios durante a sua vida, entre eles a Ordem do Mérito Cultural, a Medalha da Inconfidência e a título de cidadã honorária. Em 2018, foi reconhecida como professora emérita pelo seu trabalho incansável na educação de milhares de alunos. E hoje, ela repousa em paz, na sua terra natal, ao som do chuva batendo no telhado de zinco e as conversas nas varandas com os seus vizinhos. Seu nome será lembrado com afeição e respeito, como o cheiro de ervas secas na prateleira e como as flores que ela plantou e cuidou durante toda a vida. Maria da Luz Costa foi um exemplo para muitos. Como disse ela mesma, a vida é curta, mas sabia? É mais do que suficiente. Selton Mello, um nome que resplandece na paisagem artística brasileira, um olhar penetrante, uma voz que vibra no coração dos espectadores. Ele é mais do que um ator, é uma encarnação das emoções humanas, um espelho de nossos sonhos e temores, uma lente através da qual percebemos a beleza e o dramatismo da vida. Desde sua infância em São Paulo, onde as ruas e os parques foram palcos para seu talento, Selton aprendeu a se expressar com a liberdade de uma criança que sonha grandes sonhos. A cidade vibrava como um ritmo no seu sangue, cada batida do samba, cada nota da bossa nova, cada gol do futebol brasileiro, contribuindo para o forjamento do artista que ele se tornaria. Atraído pela magia das lentes, Selton descobriu a arte do atorando em uma turma de teatro na escola. Desde então, cada palavra falada, cada movimento realizado, foi um passo mais próximo de seu destino. Ele se formou em teatro pela Unesp e estudou canto e dança, ampliando seu alcance e profundidade interpretativa. Sua carreira é um misto de papéis memoráveis, cada um deles refletindo sua habilidade única para se imergir no mundo de seus personagens. De Zeca do cidadão brasileiro a personagem complexa e fascinante da série 3%, ele se transformou em uma panóplia de personalidades, sempre trazendo um toque especial de humanidade e profundidade. Selton também desempenhou papéis de destaque na televisão brasileira, como o dramático e intrigante personagem do Carga Pesada, onde sua atuação vibrou a força da empatia e respeito pelo sofrimento humano. E deixe-se lembrar de seu desempenho no filme Todo Mundo Tem Problemas, onde ele se destacou ao interpretar um pai que luta para entender o crescimento de seu filho. Mas além do ator, Selton é também diretor e roteirista, ampliando ainda mais sua contribuição à indústria cinematográfica brasileira. Seus filmes, como Lua Cheia e O Tempo e o Vento, são testemunhos de sua habilidade para conectar emoções profundas com histórias poderosas.
A vida e obra de Selton Mello é uma prova da força da criatividade brasileira, que floresce nas sombras da diversidade cultural do país. Ele é mais do que um ator, é uma espécie de cantor da alma humana, uma voz que chama a atenção, uma luz que brilha na oscura trama da vida. E ele continua caminhando, explorando novos terrenos, criando novas histórias e personagens. E assim, Selton Mello, com sua arte, sua paixão, sua resiliência, enche o coração do Brasil de uma esperança eterna, a de que o amor e a humanidade triunfarão sempre sobre o medo e o ódio. Nascido em um pequeno município, selvado por colinas e serras, Paços se destaca como o berço de um sonho que, com o tempo, transformou-se em realidade. Ali, no coração do Brasil, surgiu Selton Mello, um menino inocente e cheio de vida, cujo destino estava marcado pela criação. A casa onde ele nasceu era uma fortaleza de amor e respeito, onde a família vivia cada dia como um regalo. Nesse ambiente apaziguado, embalado pelos aromas das comidas caseiras, as notas suaves da música brasileira e o entusiasmo contagioso da lua dos papagaios, Selton descobriu a magia das artes. Aquela casa, Kim_Start User. Selton Mello nasceu em Paços, no interior de Minas Gerais, em uma família simples que valorizava a cultura e a educação. Desde pequeno, demonstrava interesse pelas artes e encantava parentes e vizinhos com sua imaginação fértil e sua habilidade em contar histórias. A atmosfera acolhedora do lar e o incentivo familiar foram fundamentais para que ele desse os primeiros passos no mundo artístico. Neste berço de amor e apoio, Selton cresceu sob o cuidado de pais que o instruíram sobre a importância da cultura e da educação. Cada dia foi uma aventura, cada palavra, um poema. As paredes da casa eram revestidas de histórias, cada uma delas contadas por voz de seus avós e tios, que, com a mão amadora, desenharam no peito do menino um amor irresistível pelo universo das artes. A casa era como uma galeria, onde paredes e telhados eram palco para a imaginação de Selton. Desde cedo, o menino aprendeu a ver o mundo através dos olhos do artista, onde cada detalhe era um objeto de admiração e cada som, uma nota musical. A família, então, era como seu primeiro palco, onde ele ensaiava suas histórias, encantando os presentes com o talento inatalhado. A atmosfera acolhedora da casa foi um dos principais motivadores para que ele desse os primeiros passos no mundo artístico. A cada dia, o menino se sentia abraçado por um amor infinito e respeito por sua família. E foi nesse ambiente que o talento de Selton Mello começou a florescer, semente plantada na terra do amor e respeito, cujos frutos hoje nos regalam com suas obras incomparáveis. Carnaval em plena vida, o maravilhoso Rio de Janeiro teve seu cenário pintado com a luz do sonho de Selton Mello. Um jovem de olhos vívidos e espírito inquebrantável, ele veio à cidade em busca de mais além, daquele brilho que iluminava a noite carioca. Aos seus pés, o Maracanã cantava hinos da vitória, enquanto sambas de enredo ensinavam ao vento segredos dos batuques. Em suas jovens mãos, a cidade do Rio de Janeiro se transformou em um palco onde ele aprendia a andar com a dança da vida. A cada passo, ele sorria ao sol e absorvia o conhecimento das ruas cariocas, entendendo-se com a música que vibra no sangue do povo. Esse foi seu batizado, uma iniciação marcante onde o mar avesso ensinou-lhe a força da natureza e a coragem de enfrentar ondas imensuráveis. Naquele Rio de Janeiro, Selton encontrou mais do que apenas oportunidades. Ele encontrou um amadurecimento artístico, uma espécie de metamorfose que o transformaria em um verdadeiro poeta das artes. As oficinas foram seus laboratórios, os testes suas provas e as pessoas que cruzou seu caminho foram suas estrelas. Entre mentores e desafios, Selton construiu uma carreira com dedicação incansável e um olhar capaz de ver além do que os outros apenas imaginam. Sua sensibilidade artística, forjada nas sutilezas da vida carioca, rendeu-lhe uma intensidade em suas interpretações que é rara encontrar. E o carisma? Aquilo que atraiu o público e seus colegas. Era como se uma luz radiante surgisse de seu ser, em um universo onde a emoção e a paixão reinavam. Selton era um guia invisível, um caminhoneiro que trazia o sol nas palavras, nos olhares, no movimento. E assim, no ritmo do samba e do futebol, em cidades como São Paulo, Salvador ou Belo Horizonte, ele se deslumou e transformou-se em um personagem de uma história viva. Uma memória que nos leva a sentir o maravilhoso mistério da vida, a força do amor e a beleza da liberdade.
E no final, quando olhamos para sua obra, como se um pintor tivesse desenhando uma tela com pinceladas coloridas, podemos ver o crescimento de uma alma artista e o brilho de um sonho realizado. Um sonho que, talvez, só um carioca sabe compreender por completo. Selton Mello, um olhar inconfundível. A vida adulta de Selton Mello não foi apenas uma trajetória marcada por triunfos, mas também pelo poder da transformação, a força escondida no coração dos artistas. Sua carreira é um testemunho vivo do amor e do respeito pela arte brasileira, em suas formas mais puras e complexas. Nascido na Terra do Sol, de rua e ritmo que se repete na batida dos pés nas avenidas cariocas, Selton descobriu a magia do espetáculo ainda em braços-mãe. Os olhares inquietos das crianças atravessavam as telhas coloridas e encontravam refúgio na tela da televisão, onde histórias de amor e paixão eram contadas com o som do mar e da bateria. A jornada de Selton como ator e diretor é um caminho entre o sol e a chuva, uma peregrinação pela beleza da diversidade brasileira. A vida no Rio de Janeiro, com suas ondas douradas, seus botecos enfeitados de convívio e sua música que se espalha pelo ar como o perfume das flores do Jardim Botânico, deixa seu sabor na carreira de Selton. Ele é o Alto da Compadecida, aquele olhar intensamente lúcido que navega entre as histórias e personagens, como num sonho vivido em primeiro lugar. A força desta produção é a capacidade de Selton de se imergir no papel, de fazer sua alma vibrar com a do personagem, sem medo de expor a si mesmo às trevas e luzes da vida humana. Mas ele também é o palhaço, esse ser feliz e inquieto que dirige o filme homônimo, uma obra mestra que reflete a capacidade de Selton de ver o universo com um olhar diferente, de deslizar entre a tristeza e a alegria com a facilidade de um artista consagrado. Ele é um símbolo da qualidade e autenticidade brasileira, uma figura que se ergue como um testemunho do poder da arte em nosso país. A vida de Selton é a vida do Brasil, uma jornada entre o futebol e a música, entre o carnaval e o silêncio das noites cariocas. E o que fica por trás de tudo é a paixão pela arte, a força da inspiração, o olhar inconfundível de um homem que se tornou uma lenda ao longo do tempo. A jornada de Selton é uma lembrança viva da beleza e complexidade da vida brasileira, uma confissão de amor pela nossa terra e pelos seus sonhos. Selton Mello, uma lente à parte no cinema e televisão brasileiro, foi um legado vibrante e sofisticado, emocionando públicos de todas as faixas etárias, sempre mantendo a conexão com o povo. Seu exemplo inspirou novas gerações a se acreditar nas possibilidades transformadoras da arte, na coragem da reinvenção e na importância da sensibilidade. Ele é lembrado como um intérprete intensamente vivo, um mestre contando histórias apaixonadamente e um criador marcado pela deixação de marcas profundas na cultura brasileira. Ao traçar suas telas no cenário do cinema, Selton foi uma força revolucionária, levantando o nível da arte nacional a altitudes mais elevadas sem jamais esquecer de abraçar os olhares humildes e sutis dos corações que o amavam. Seu rosto era um espelho de emoções, refletindo as cores da vida brasileira, do futebol aconchegante até as ricas batidas do samba, que palpitaram no coração de cada personagem que vivenciou. A televisão se enriquecia com sua presença, e o espaço da arte na televisão brasileira recebeu um salto qualitativo com suas interpretações incansáveis. Seus papéis eram mais do que apenas personagens. Eles viviam em suas próprias dimensões, onde a paixão e o sofrimento se fundiam numa melodia que tocava no coração de todos nós. A força de Selton Mello foi seu reconhecido talento por reinventar-se continuamente, desafiando limites e expandindo fronteiras, enquanto mantinha uma fé firme na transformação. Seu exemplo continua a inspirar jovens artistas à procura de suas próprias vozes